A garota do job no garimpo e o cliente misterioso. Gente, esse relato é babado. Então vamos aos fatos. A seguidora não quis ser identificada pelo nome verdadeiro, né? E eu dou razão a ela. Por isso nós daremos o nome aqui, neste relato, de Sandra. Sandra, aí por volta de 1992, 95, era moradora da cidade de Belém, capital, né? E, gente, ela vivia com o famoso Jurandir. Ela conheceu esse Jurandir, então, em uma festa. Acabou gostando dele, se envolveu demais. E, gente, por azar dela, né, que para ele não importava muito, ela acabou engravidando. E, como ela não queria criar o filho sozinha, mesmo com a família ali insistindo que aquele cara ali não valia nada, ela acabou indo, gente, morar com ele. Tempos depois, ali, talvez com uns 5 ou 6 meses de gravidez, ele mostrou quem ele realmente era. Ele não era um cara feio, ela diz, mas, gente, ele era o tipo de pessoa que bebia muito. E, tipo, logo no início ele era apenas violento com palavras ali, batia nas panelas, jogava as coisas no chão, mas não tinha ousado a tocar nela. Ou seja, ele agredia ela com palavras. Mas chegou uma época, gente, que ele começou a arranjar ali namoradas, né? Ele começou a ter amantes e, tipo, ela disse que ia atrás dele nos bares e era aquela confusão, discussão na rua, vocês sabem, aquele barraco. E, gente, ele começou, então, a agredi-la. Ela diz que não sabe como não perdeu o filho na época, sendo que ele, gente, não vou nem retratar aqui pra vocês o que ele fazia com ela. Mas chegou um momento da vida deles que se tornou ali insustentável essa situação. Repetindo para vocês mais uma vez, ela disse que estava cega, né? Cega, completamente cega a respeito dessa situação. E foi aí que ele começou a beber mais ainda e usar outras coisas. E assim, gente, eles foram ficando sem dinheiro até mesmo para pagar o aluguel do lugar onde eles moravam. Na época, a família meio que deu um desprezo nela, porque ela desobedeceu, né? Foi ficar com uma pessoa que eles não aprovavam e meio que ela estava sozinha nessa situação. Ela diz que várias vezes tentou desistir da vida, mas que por amor ao filho não fez isso. Assim, gente, foram passando os meses, ela ali sem apoio da família, simplesmente vivendo aquele inferno. Já não tinha como enrolar mais ali o dono do local onde ela morava, né, com aluguéis atrasados. O cara não trabalhava mais. E, gente, ela realmente não tinha mais saída. Então foi assim que ela aguentou os meses, né? Chegou o tempo ali de ganhar o bebê, ela ganhou, passou ali uns 3 dias internada, depois voltou para casa e nesse período nada mudava. Até que ela começou a revender ali cosméticos, aqueles catálogos, né? Mas, gente, sabemos nós que aquilo não dava lucro de nada para ela, né? Ela, como uma criança pequena, para sustentar e cada vez mais aperreada, como a gente diz aqui. Assim, um belo dia que ela ia voltando de umas cobranças lá pela rua onde ela morava, ela foi parada por uma antiga colega. Essa colega começou a conversar com ela, dizendo: olha, fulano de tal, faz tanto tempo que eu não te vejo, como é que tu tá? E ela já vivia, né, gente, uma situação precária. E ela se debulhou em lágrimas. Debulhou, não sei, deu pra entender, né? Em lágrimas e disse a situação que ela estava passando. Afinal, era uma velha amiga de infância. E daí essa amiga surgiu, gente, com uma oportunidade. Disse: olha, por que tu não deixa esse cara? Tipo, ele vai acabar te desvivendo qualquer um dia desses. E, tipo, tu tem um filho que tá crescendo. E isso não é vida para ninguém viver. Eu tenho um amigo que tem um negócio bastante lucrativo e eu posso falar com ele e ele pode ceder para ti uma oportunidade, né, de tu trabalhar lá. Faz alguns dias atrás que eu falei com ele e ele tem vaga para cozinheira. Ela então perguntou onde era esse local. Ela disse que ficava no sudeste do Pará. Eu não vou falar o local exato para vocês, porque pode haver algum seguidor dessa região e vão associar. Aquela conversa então foi um raio de luz na vida dela, né? Ela precisava de uma oportunidade e ela viu que o que aquela moça ali, velha conhecida, falou para ela era realmente verdade, né, gente? E ela então, na época, não tinha um celular, não tinha como se comunicar. Essa moça então falou para ela: olha, eu vou entrar em contato com esse meu amigo, vou perguntar se essa vaga aí para cozinheira ainda tá disponível e eu já te informo. Eu venho te procurar, me passa teu endereço. Ela passou tudo certinho e essa moça foi embora. Ela disse que passou-se mais ou menos uma semana. Ela já tinha até desistido, porque pensou que talvez a moça tivesse esquecido, né? Na época ela disse que trabalhava viajando, ela não parava muito ali, só tinha ido naquela região ali, ou seja, no bairro onde a seguidora morava, porque ela tinha ido visitar alguns parentes. Mas 2 dias depois de uma espera interminável, já sem esperanças, ela diz que bateram na porta dela. Era por volta de umas 2 horas da tarde. Ela diz que
o Jurandir não estava em casa, claro, estava enchendo a cara, como era final de semana, né? Ela disse que ali em frente da casa dela tinha um carro do ano. Então ela viu que o cara ali, praticamente que estava no lado da amiga dela, tinha dinheiro, né? Então ela apresentou para a seguidora esse homem ali na faixa de uns 45, 50 anos, mas bem conservado, como o dono do negócio lucrativo. E ele disse então para ela que uma moça tão bonita daquela não poderia estar passando por aquela situação, sendo que a amiga tinha tomado a liberdade de contar o que ela passava e ele queria ajudá-la. Então a vaga de cozinheira estava disponível ainda, mas ela teria que viajar e lá no local não teria um alojamento apropriado para ela levar uma criança, né? Então, gente, ela ao mesmo tempo ficou feliz, mas ao mesmo tempo ficou triste porque teria que deixar a criança. E foi aí, gente, já pulando mais pra frente, para não ficar tão longa a história, ela acabou batendo na porta da casa da mãe dela, falou a respeito do ocorrido após essa conversa com esse homem misterioso aí e a velha amiga. E ela contou a situação pra mãe dela, né, que teria que trabalhar, mas não poderia levar a criança. E daí, tipo, a mãe, que estava com raiva dela, tanto que se comoveu, né? Disse que ficaria com o menino para ela. E assim, gente, em um belo domingo, ela entregou o bebê, já numa faixa de uns 3 meses, ali nos braços da mãe. O Jurandir estava na rua, como sempre, né? E, gente, ela partiu. Um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês é que esse homem falou que ela não precisava se preocupar com nada. Em quesito de despesas, ele organizaria tudo para ela. Então foi isso. Ela acabou partindo, gente, viajou para o sudeste do Pará e até então ela estava tão feliz que ela não sabia que tipo de negócio lucrativo era esse. Assim, eles viajaram por algum tempo, chegaram em uma cidadezinha ali, que eu não vou falar o nome, e aí quando chegaram ali ficaram hospedados em um hotel, inclusive ele pagou ali a estadia dela, e daí ela perguntou que negócio era aquele, que a amiga não tinha falado para ela, e até então ele também não tinha dito nada. E daí, gente, a amiga tinha apenas apresentado os dois, né? Meio que dado a ela essa oportunidade de trabalho. E vida que segue, ela não estava juntamente com este homem ali. Daí ele falou pra ela, né? Olha, o trabalho que tem é para ser cozinheira em um garimpo. Então ela ficou meio, né? Garimpo ilegal, né? Ele disse que não tinha dito nada a ela na capital, porque ela poderia ficar um tanto incerta de querer realmente aquela vaga. E poderia abrir a boca, falar para alguém, e esse alguém ali alertar a polícia, né? E, gente, daria ruim. Então, como ela diz, ela já estava na chuva, era para se molhar. Acabou indo até o final. No dia seguinte, eles viajaram durante um bom tempo, chegaram em um local de mata fechada. Ali havia uma casa assim improvisada, né? Um barracão grande, feita de madeira. E perto desse barracão, onde esse homem informou que ela teria que cozinhar, que ela iria trabalhar, havia outras pequenas casinhas, até outras ali de lona mesmo, só improvisado, onde creio que os garimpeiros moravam. Esse homem então deixou ela ali, disse que teria que voltar para a cidade para resolver alguns negócios, mas que todo final de semana ele voltava para ver como as coisas estavam andando ali. Então deixou ela na responsabilidade de uma moça ali. Moça não, gente, era uma mulher já um tanto mais velha, né? Que também trabalhava naquela casa ali, lavando as roupas, era tipo cuidando ali meio que da administração. E também ali havia também outras moças. No total, com a Sandra, eram 8 moças. Então, após a chegada dela ali, ela foi apresentada às garotas ali e, tipo, ela trabalhou normalmente, só que ela disse que sentia muitas dores nos seios, né? Porque devido à amamentação, o filho não estava ali para mamar, então os seios acabavam enchendo muito de leite e ela tinha que espremer para jogar fora. Então foi assim, aquela quarta-feira, já 2 dias após ter chegado ali no meio daquela mata, uma das moças então perguntou para ela se ela realmente tinha sido indicada por alguém ou havia sido apenas uma paquera do homem que levou ela até ali. Já comenta a parte 2, gente, que a história é longa. Na parte 2 vocês vão descobrir sobre esse cliente misterioso ali que não era deste mundo. Não é deste mundo, sendo que ele é uma criatura encantada, né, gente?